Cara, bom dia, né? Bom dia, sétimo ano. Gente, para quem já pegou a média lá, né? Já falou comigo no particular. Vamos continuar o assuntozinho. Abra aí na página 86, né? A gente inicia hoje o capítulo 11, né? Nesse capítulo 11 a gente fala divisão em quê? Ou seja, divisão de números racionais, né? Principalmente quando a gente vai falar aí de divisão de fração, certo? Na divisão de fração, gente, não tem segredo, é muito simples. Se na multiplicação a gente faz direto, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, na divisão a gente vai fazer o seguinte, ó, tem aqui divisão de 3 sobre 1 dividido por 2 sobre 3. Como é que a gente vai proceder aí? Ah, professor, eu vou dividir o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo? Não, você nunca vai conseguir fazer isso, certo? Nunca vai dar um número exato. Olha, vamos ver aqui o seguinte, ó. Olha o que é que eu faço quando eu tenho divisão de fração. Presta bem atenção aí, ó. Vou repetir a primeira, ó, repetir a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Gente, sempre é dessa maneira. Sempre na divisão de fração, eu vou manter a primeira, ó, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ó. Quem é o inverso da segunda? É só inverter, ó. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo, ó. Era 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. E aí multiplica da forma como a gente já sabe. Agora eu multiplico direto, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Lembra que quando a gente coloca em multiplicação, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então eu vou fazer o quê? 3 vezes 3 que dá 9. 2 vezes 1 que dá 2. Vai ficar 9 sobre 2, né? Não tem como simplificar, não dá um número exato. Então a gente achou aí esse valor, né? Então sempre, gente, em divisão de fração, você sempre vai manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Olha aí, ó. Olha a observação aí, anotem aí, ó. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Essa regrinha aí, não deixem de anotar essa regra. Beleza? Tranquilidade? Deixa eu ver outro ponto aqui importante, ó. Quando a gente fala de frações, deixa eu apagar aqui rapidamente. Quando a gente fala de... Rapidinho aqui, gente. A gente fala que frações inversas vai dar sempre 1, né? Ó. O que é que a gente faz aqui? Como é uma fração inversa? Ó, 3 sobre 5, ele dá até esse exemplo aí, ó. O que é uma fração inversa? Qual é a fração inversa dessa aqui? É 5 sobre 3, né? Que vai dar 15 sobre 15, que é quanto? É 1. Então, sempre que eu tenho a multiplicação de frações inversas, eu vou ter sempre 1 como resultado, ó. Sempre na multiplicação de frações inversas, eu tenho 1 como resultado, ó. 3 sobre 5, a inversa dela é quem? 5 sobre 3, vai dar 1, certo? Então, sempre que eu tenho multiplicação de frações inversas, eu vou ter como resultado 1. Outra coisa importante que falamos aqui, ó. Outro exemplozinho aí que o livro dá, ó, rapidamente aqui, quando ele fala o quê? Que, ó, 0 sobre 1 existe na divisão, né? Mas o inverso dele não existe. O inverso de 0 sobre 1 é 1 sobre 0. Não pode, isso aqui não existe em matemática, ó. Isso aqui não existe em matemática porque em matemática a parte do denominador nunca pode ser 0, certo? Então a inversa de 0 sobre 1 não existe. Ao contrário disso, todas as outras frações têm fração inversa. A exceção do 0 sobre 1, né? 0 sobre 1 não tem fração inversa na matemática. É o único aí que não tem fração inversa. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. Olha aí, quando ele diz assim, divisão envolvendo frações positivas. Gente, não vai ter segredo também com frações negativas, né? Ele coloca aqui, por exemplo, 1/4 de litro posso encher. Vamos calcular, né? Ele bota assim, 3 dividido por 1/4, né? Ou seja, 3 dividido por 1/4. Vamos ver quanto é que dá isso aí? Ó, se a gente for resolver aí, ó, rapidamente aqui. Deixa eu abrir um piloto desse aqui. Nossa, tá horrível. Deixa eu ver aqui se tá legal. Ó, a gente tem aí, ó, 3 vezes, ou 3 dividido por 1/4, né?
que a gente vai fazer aí, gente, ó? Ó, primeiro, quando só tem o 3 sozinho, é como se tivesse um embaixo dele, né? Então, eu vou manter a primeira fração, vai ficar assim, ó, 3, 1 sobre 4, não é isso? A divisão é essa, beleza? Vamos ver o que a gente pode fazer com ela? Lá em cima, ó, preste atenção, vou apagar aqui e fazer lá em cima. Ó, mantém a primeira regrinha, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó. Então vai ficar 3 sobre 1, mantém, vezes o inverso da segunda. Que é o inverso da segunda? O 4 vai para cima, né? Vai ficar 4 sobre 1. 4 vezes 3, 12. 12 sobre 1. 12 dividido por 1 é 12. Então, ó, a resposta. Então é muito simples, né? Tanto com positiva, a positiva é mais simples ainda, porque você não precisa nem fazer jogo de sinal, né? Na positiva você nem precisa fazer jogo de sinal, com números positivos. Com números negativos e positivos é só fazer jogo de sinal. Lembrando que sinais iguais é positivo e sinais diferentes é negativo, beleza?